Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também do blog Olitok 2020, os favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E também para o canal do YouTube Sovurs, onde apresento comentários sobre os Jogos Olímpicos e sobre os meus livros, minha coleção olímpica. Vamos agora abordar nesse vídeo o livro 16ª Olympia Mangud, Melbourne, 1956. É um livro estoniano sobre os Jogos Olímpicos de Verão de 1956, disputados em Melbourne, na Austrália. Aqui a capa do livro, escrito 16ª Olympiad Melbourne 1956. Um livro muito interessante, um livro estoniano. Aqui o livro já, aqui a capa dele, né? Vamos começar pela capa dele, capa do livro e a apresentação interna do livro. Como foi a viagem dos soviéticos e o retorno. Foram por Vladivostok e retornaram por o lema olímpico, mais alto, mais forte, sítios altos, fortes. E aqui começa o livro, já apresentando o grande Vladimir Kutz, que foi o grande destaque da União Soviética nesses Jogos, vencedor das provas de 5.000 e 10.000 metros no atletismo. Pete Sozar é o autor deste livro. Peter Sozar, deixa eu posicionar melhor aqui, é o autor desse livro, e é um livro da Esti Hiklik Kyriastos, Tallinn, 1958. O livro foi publicado em 1958, portanto. Deixa eu só mudar uma página aqui. É um livro de 1958, publicado lá na Estônia, na época em que era dominada, né? A Estônia era dominada pela antiga União Soviética. Aqui o início do livro, né? O comentário do autor do livro, Pete Sozar, que era um treinador de uma das equipes soviéticas, aqui eu não consigo identificar de qual, e aqui falando dos Jogos Olímpicos, né? Fala um pouco da história dos Jogos Olímpicos, preparação dos soviéticos, aqui falando de cada edição dos Jogos Olímpicos, aqui 1896, 1900, 1904. A foto já apresenta o navio Gruzia, que levou a delegação soviética para Melbourne. Os soviéticos foram de navio. Aqui os soviéticos, né, os atletas no navio. Aqui uma passagem para o Egito, parece que seria o retorno dos soviéticos. Passaram ali por canal de Suez. Aqui falando dos Jogos de Londres, Estocolmo, Antuérpia, Paris 24, Amsterdã 28, Los Angeles 32. Aqui vai explicando 36 Berlim, Londres 48, Helsinki 52, né, como foi onde os soviéticos tiveram uma destacada participação. Aqui falando da cidade de Melbourne, pasto de ovelhas, os prédios, a cidade. Aqui retrata mais a cidade. Aqui também falando sobre a cidade. E aqui já começa falando da Vila Olímpica, né? Cita a Vila Olímpica, os soviéticos. Aqui hasteando a bandeira, ó, CCCP, os soviéticos entrando
na Vila Olímpica, que não parece a bandeira soviética, parece mais a bandeira da Austrália. E aqui os soviéticos ingressando na Vila Olímpica. Aqui os atletas já dentro da Vila Olímpica, uma representante da França. O refeitório, os atletas Bruno Jung e Uno Palo. Uno Palo era do Decathlon. Aqui Erlene Brown, dos Estados Unidos, arremessadora de peso, né, fazendo ali congratulando com os soviéticos. Aqui atleta da Itália, dois garotinhos que distribuíam revistas e jornais. E aqui já começa a falar da organização dos jogos. E aqui começa a falar das disputas. Aqui já falando dos 100 metros, 200, 400. E a parte de fotografia, que é uma parte que eu mais adoro. Depois da fotografia são as estatísticas. Dependendo do que encontrar nas estatísticas, eu prefiro as estatísticas. Aqui a tocha olímpica, né, que carregou o fogo olímpico. A cerimônia na Grécia, onde o sol, né, através dos raios do sol refletindo nesse espelho, eles acendem a tocha olímpica, pegando o fogo olímpico lá na Grécia e transportando, vai viaja de avião tudo, e transportando fazendo a corrida, o revezamento, né, em solo australiano. Aqui a chegada na Austrália, bandeiras australianas. Aqui o estádio olímpico, estacionamento, a cerimônia de abertura, o início dos jogos, possivelmente aqui o local da imprensa, os oficiais, a realeza, e aqui o desfile de abertura, já a presença da poderosa União Soviética no desfile, soviéticos desfilando, e aqui a delegação norte-americana, os dois gigantes, né? Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética obteve 98 medalhas e os Estados Unidos conquistaram 74, 37 de ouro para os soviéticos, 32 para os norte-americanos. Aqui o Ron Clark carregando a tocha olímpica, conduzindo a tocha olímpica, que soltou muita fagulha, ele se queimou, ficou muito ferido transportando a tocha olímpica, talvez tenha sido a condução mais sofrida da tocha olímpica na história. Aqui acendendo a pira olímpica e o público, né, acompanhando a cerimônia. Aqui já começam as provas, as disputas pelas medalhas nesses folclóricos Jogos Olímpicos de 1976, que foram jogos fantásticos. Uma largada da prova de 100 metros, aqui uma outra eliminatória da prova de 100 metros, e nessa foto aqui a chegada, a medalha de ouro do Bob Morrow, à frente do Tony Baker, e o bronze Hector Hogan, da Austrália, que impediu que os Estados Unidos conquistassem as 3 medalhas na prova de 100 metros. Aqui mais uma chegada do Robert Morrow, chegando aqui na prova chegada dos 200 metros, Robert Morrow à frente do Andrew Stanfield, e o Tony Baker dos Estados Unidos ficou com a medalha de bronze. A chegada dos 400 metros, Charles Jenkins dos Estados Unidos à frente do Carl Friedrich Haas da Alemanha, e o Väinö Hellsten da Finlândia, e o Ardalion Ignatiev da União Soviética empatando na terceira colocação. Um resultado raro, difícil. Uma eliminatória dos 800 metros, o norte-americano Sowell chegando à frente, só que na final Sowell ficou em 4º lugar, acabou superado por um representante da Noruega e do Reino Unido. Deixa eu recuar um pouco mais. O Thomas Courtney dos Estados Unidos ficou com a medalha de ouro, à frente do Boysen
da Noruega aqui, que pegou a medalha de bronze, e do britânico Johnson. E o norte-americano ficou em quarto lugar nessa prova. Curioso que aqui na eliminatória ele chegou à frente. A prova dos 1.500 metros, a vitória do Ronald Delaney da Irlanda, à frente do Hitzenheim da Alemanha, e do John Land, aqui da Austrália. E aqui o Ronald Delaney sendo cumprimentado pelo John Land. A prova de 5.000 metros, vitória do soviético Vladimir Kutz, que acabou derrotando os britânicos Gordon Pirey e Botson. Então, aqui, ó, retratando 3 provas, as 2 provas, né? O Vladimir Kutz, aqui, né, vencedor dessa prova de 10.000 metros, e aqui na final, né, final dos 10.000 metros, inclusive Alain Mimoun da França correu essa prova, eu não sabia que ele havia corrido essa prova, 184, ele foi o campeão da maratona. A medalha de ouro aqui ficou com o Vladimir Kutz, esse é o australiano Lawrence, e o húngaro ficou com a medalha de prata ou bronze. E aqui o soviético Bolotnikov, que foi campeão dos Jogos Olímpicos de 1960. Venceu a prova dos 10.000 em 1960. Mais texto aqui, falando da prova de 400 metros, falando da passagem dos atletas nos 1.500 metros. Traz muita informação. E mesmo estando em estoniano, dá para entender, dá para contextualizar as informações através dos números. Os próprios números dos resultados já permite uma contextualização. A final dos 110 metros com barreira, que eu já mostrei em outros livros, a vitória do Lee Kelly, o Jack Davis e o Joey Shankel, todos dos Estados Unidos, e o resto do mundo atrás. Aqui a prova também dos 110, o Lee Kelly superando o Jack Davis. Esse fantástico livro estoniano dos Jogos Olímpicos de 1956. Prova de 400 metros com barreira, a vitória aí do norte-americano, o Glenn Davis. E aqui a chegada da mesma prova, as medalhas todas para os Estados Unidos. Ed Southern, Joshua Colbert, medalha de bronze, Southern prata, e o Glenn Davis ficando, e esse aqui, ó, é o mesmo, ficando com a medalha de ouro. Grande Glenn Davis dos Estados Unidos, grande competidor norte-americano. Mais informações aqui de resultados, os revezamentos, falando do 4x100, 4x400, a marcha de 20 km, a marcha de 50. Então aqui são muitas informações estatísticas do salto triplo. Aqui os medalhistas da prova de maratona: Alain Mimoun da França, Frânio Michalik da Iugoslávia e o Veikko Karvonen da Finlândia, medalha de ouro, prata e bronze. Aqui um pódio da prova dos 3.000 metros com obstáculos, uma vitória do Chris Bracher do Reino Unido, ladeado pelo Larsen e pelo Rochnoi. Larsen da Noruega e Rochnoi da Hungria. Aqui a prova de revezamento 4x100 metros, vitória dos Estados Unidos com Bob Morrow, que venceu os 100 e os 200 metros, chegando à frente da União Soviética. Aqui uma foto muito curiosa, Leonid Sherbakov do salto triplo, e aqui o grande Jesse Owens, destaque nos Jogos Olímpicos de 1936, ganhador de 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Adolf Hitler. Manfred Germar, um famoso velocista alemão, e o Manfred Germar e o Futterer, e aqui Leonid Sherbakov. O famoso Jesse Owens. Aqui mais informações, informações sobre o arremesso de peso, fala do William Eder, lançamento de disco, salto
distância, prova do decathlon, provas femininas do atletismo, muita estatística, dá uma informação muito boa, né? Fornece dados importantes desses jogos. Aqui o grande soviético Leonid Spirin, que venceu a primeira disputa de marcha na distância de 20 km. Estreou nesses jogos. Os soviéticos ainda conquistaram prata com Atanas Miquenas e bronze com Bruno Jung. Os poderosos soviéticos. Aqui os três. O Spirin cumprimentando o Bruno Jung, ladeado pelo Miquenas. Competição de marcha, aqui a distância de 50 km. Aqui também, e o vencedor, Norman Reed, da Nova Zelândia. Grande Norman Reed. Gregory Bell, dos Estados Unidos, que venceu a prova do salto em distância. Aqui um competidor norte-americano, o Charles Dumas, que foi... Não, aqui é o pódio, o Charles Dumas, recebendo a medalha de ouro, com Porter da Austrália e o Kashkarov da União Soviética. E aqui um competidor se preparando no aquecimento. Aqui o salto, a sequência de salto do Charles Dumas, que foi o campeão do salto em altura. Antigamente eles faziam o rolo ventral, ó. Não era o salto de costas, era o rolo ventral. Gregory Bell do salto em distância e Charles Dumas do salto em altura, aqui no pódio, né? Que grande cobertura. Prova do salto triplo, a vitória do brasileiro, Ademar Ferreira da Silva, diante do soviético Witold Kreier, que ficou com a medalha de bronze, e o William Egnarsson da Islândia obteve a medalha de prata. Aqui o Robert Richards dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro, o campeão do arremesso de peso, o Perry O'Brien dos Estados Unidos, e o Alfred Orter dos Estados Unidos conquistando sua primeira medalha de ouro no lançamento de disco. O O'Brien havia sido campeão no peso em 1952 e ganhou em 1956. O Orter estreou nos Jogos de 56, conquistou a medalha de ouro e depois foi campeão em 1960, 64 e 68, tetracampeão no disco. Edil Danielsen, o campeão do dardo, quebrou o recorde mundial. E embaixo os medalhistas no lançamento de martelo. Mikhail Krivonosov, o James Connolly e o Anatoly Samotsvetov. Aqui, fazendo lançamento de disco, o campeão do decathlon, o Milton Campbell, dos Estados Unidos. Mais imagens aqui, o Rafer Johnson, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de prata, e o próprio Milton Campbell. Uma chegada de 100 metros, o Nupalu da União Soviética. Ele é mostrado aqui porque ele, na verdade, ele era estoniano, né? E o livro é estoniano, então faz alguma menção mais destacada para competidores estonianos da delegação soviética. Betsy Kutibert, da Austrália, vencendo a prova de 100 metros. E aqui uma competidora caída, uma indiana que não conseguiu completar a prova de 100 metros. Indiana ou da Indonésia, que fala que é da Índia. Shirley Strickland Hunt, da Austrália, venceu os 80 com barreira, sendo cumprimentada pelas australianas Cook e Tower. E aqui a passagem do revezamento. A norte-americana Willie White com a polonesa Elżbieta Kresinska, que foi a campeã do salto em distância, e Mildred McDaniel, dos Estados Unidos, conquistou medalha de ouro no salto em altura. Aqui no arremesso de peso, a soviética Galina Zibina, que foi campeã em 1952, e aqui em Melbourne perdeu por apenas 6 centímetros, conquistando a medalha de prata. A vencedora foi essa grandalhona aqui, Tamara Tchikevich, e aqui a medalha de bronze ficou com a alemã Marianne Werner.
Então as soviéticas conquistaram medalha de ouro e de prata nessa prova do arremesso de peso feminino. O lançamento de disco, vitória da tcheca Olga Fikotova. E aqui a campeã do lançamento de dardo, Inês Yaunzeme, da União Soviética. Aqui mais do livro, aqui a parte de levantamento de peso, falando das categorias, de quanto ergueu cada um. Aqui fala da luta, já identifiquei o Miriam Salkalamanidze, que foi a única medalha de ouro da União Soviética na luta livre. Aqui o levantamento de peso, norte-americano Charles Vince, campeão nos 56 quilos, e aqui o Tano Kono, que foi campeão nos 82,5 quilos. E ele havia sido campeão olímpico em 1952 também. Os Estados Unidos conquistaram 4 das 7 medalhas de ouro, os soviéticos ficaram com as outras 3. Aqui uma dessas conquistas soviéticas, Igor Rybak. Igor Rybak conquistou a medalha de ouro, categoria 67,5 quilos, e o Rabotitnov, da União Soviética, com a medalha de prata. Fyodor Bogdanovsky, também outro soviético, foi o campeão dos 75 quilos, e Arkady Vorobyov, da União Soviética, venceu nos 90 quilos. Então aqui, ó, temos os 3 campeões soviéticos, né? Rybak, Bogdanovsky e Vorobyov. Os 2 norte-americanos ali atrás, o Kono e o Vince. E encerra aqui, ó, o campeão do super pesado, norte-americano Paul Anderson, que ergueu o mesmo peso que o argentino Humberto Selvette. Ergueram o mesmo peso, 500 quilos no total. Só que o Selvette era mais pesado do que o Anderson, por isso ficou com a medalha de prata. Aqui o Paul Anderson, junto com o Vladimir Stogov, da União Soviética. Stogov ganhou medalha na categoria perdeu para o Charles Vince. A premiação das provas de luta, aqui o soviético Miriam Salkalamanidze sendo premiado, né? Conquistando a premiação na categoria da luta livre, foi a única medalha de ouro da União Soviética na luta livre. Os soviéticos tiveram uma boa participação, em 8 provas, 6 medalhas, só que a única de ouro foi conquistada pelo Miriam Salkalamanidze, que está aí ladeado pelo turco Akbase e pelo iraniano Rojastepur. Outro soviético aqui, ó. Não, aqui é o Salkalamanidze também, lutando contra o turco Akbase. Foi a única medalha de ouro dos soviéticos na luta livre. Mais um aqui que conquistou medalha, o Imam Ali Habib, do Irã, conquistou a medalha de ouro. Então, ladeado também pelo japonês Kasahara e pelo soviético Limberg Bestayev. Outro momento de luta, o Mitsui Ikeda, do Japão, lutando contra Fischer. E aqui outra premiação, o Mitsui Ikeda, do Japão, conquistando a medalha de ouro, à frente do turco Zengin e do soviético Balavadze. Muito bem apresentadas as competições de luta aqui. Mais um momento da luta, o Boris Kulaev perdeu contra o norte-americano Blair. Nenhum deles foi o campeão na prova. Aqui outro lance, o japonês Sasahara, que conquistou medalha de ouro. Outro momento da luta aqui, o Ignazio Fabre, da Itália, lutando contra um húngaro. E aqui o Rauno Makinen, que conquistou também uma medalha de ouro na prova de luta greco-romana. Aqui as competições ainda lutadores. Aqui o Valentin Nikolaev, que foi campeão também na luta greco-romana, junto com Eduardo Martinelli, da Libéria. E o outro, um treinador, Tkachov.
aqui as competições de boxe, eu vou tratar na sequência. Por enquanto, eu encerro essa parte e depois inicio a segunda parte desse livro, Olympia Mangutes, 1956. Espero que estejam gostando até o momento. Obrigado.